irmãos amados do Senhor, estamos mais uma vez aqui, reunidos para cultuar ao Senhor, para adorar ao nosso Deus, né? Uma oportunidade única, é sempre bom aproveitar um momento para falar com Deus, para adorar o Senhor, cultuar a Ele, mostrar nossa gratidão, nosso zelo, nosso carinho para com o nosso Deus. Amém, irmãos? Nesse culto desse domingo, nós estamos aqui para manifestar a nossa adoração ao Senhor, mesmo num momento tão difícil, né? Estamos passando, um momento em que fechamento do comércio, muitos aqui, todos em casa por conta do lockdown, mas o importante é que, mesmo assim, independente de qualquer coisa, o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, ela não vai deixar de existir. Queria que você abrisse a palavra do Senhor, tá? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler essa importante passagem em que o Senhor traz um ensino muito bom para nós e nós queremos aprender a cada dia, tá? Aproveite aí, dê o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse culto, que possam, cada pessoa possa estar recebendo onde quer que esse sinal possa alcançar, que essa internet, que o canal possa chegar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a palavra do nosso Deus, que esse amor do nosso Deus realmente nos constrange. É um amor que foi capaz de dar o seu próprio Filho para que você, nessa noite, tivesse vida e vida em abundância. Possamos almejar sempre a glória, sempre o céu, sempre a presença de Deus no nosso coração, na nossa mente. Possamos estar sempre ligados na presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos, ó Deus, convidar, Pai, continue conosco, que a Tua presença esteja conosco até a cada dia, que o Teu Espírito possa estar falando ao nosso coração, nos orientando, dando, ó Deus, saídas, colocando a nossa mente no lugar certo, ó Pai, que o Senhor possa ser o nosso norteador, aquele que vai por nós, que vai à nossa frente, Senhor. Queremos entregar também toda essa nação, ó Deus, todo esse país, todos os estados, ó Deus, municípios, entregar a nossa cidade, entregar cada um de nós que mora aqui, ó Deus, nossos ministérios, pastores, ó Deus, pedindo livramento para todas essas coisas e alcançando esse mundo, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, visitando cada um, protegendo, livrando do mal. Nós sabemos das dificuldades, das enfermidades, mas o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que cuida de nós, que protege, que nos livra. Seja conosco a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nos dê um culto em especial, um culto de adoração e louvor, que a Tua palavra ela possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus, quebrantados pelo seu amor, pelo seu Espírito. Oh, glória! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Sem palavras, me aproximo.
Deus, mas o Senhor é bom e mereci a vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado e mereci a vida. Declare bem forte: de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Declare bem forte isso. Impressionante é o seu amor. Aleluia. Bem forte, declare. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, vamos continuar adorando a Ele, nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória, santo é o Senhor. Aleluia, em Tua presença estamos, Deus, para Te cultuar, para Te exaltar. Oh, nessa noite especial, Senhor, fala conosco, com cada irmão presente nesse culto. Adore ao Senhor dizendo isso. Mas de Ti, declare bem forte. Mas, aleluia, de Ti e menos de mim, e menos de mim. Declaremos: e menos de mim, e menos de mim. Declare mais. Mas de Ti, declare forte. Mas de Ti
menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça bem forte, que ele cresça, declare isso, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Oh, aleluia! A humildade do Senhor em nossos corações. Aleluia! Oh, aleluia! Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Mas peça isso, mas coração quebrantado de ti, e menos de mim, menos de mim. Peça isso, e menos de mim, menos de mim. Oh, cada dia que assim seja, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Comece a contemplar a glória, as bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida grandemente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, oh, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá.
igreja te exalta. Oh, declare forte, irmãos, o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida, para que possamos, ó Deus, saber que a cada dia o Senhor tem estado conosco, nos preparando para uma vida eterna contigo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ensina a te servir a cada dia com todo amor e com todo cuidado, Senhor. Nos abençoa, nos usa nessa noite, fala conosco através da Tua palavra, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor por estarmos mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor, né? Estarmos juntos. Glória a Deus, né? Que já retornamos aos nossos cultos presenciais e eu creio, né? Que de maneira pontual está ocorrendo agora os cultos, né? Online, mas eu sei que o Senhor há de prover e, né? Nos fazer permitir retornarmos mais uma vez, né, aos cultos presenciais. Mas enquanto isso, nós continuamos aqui. E glória a Deus, né, que o Senhor nos dá a condição de nós nos reinventarmos, né, podendo nos falar, né, por aqui. E assim a palavra do Senhor, né, ela é espalhada em toda a terra, né. Então, o fato de nós não estarmos juntos ali dentro da estrutura, isso não nos impede, né, de nós podermos termos assim comunhão, né, uns com os outros e também com a palavra de Deus, né? Então, glória a Deus, que bom, irmãos. Como é que está aí o teu coração, né? Graças a Deus, se você está aí ouvindo é porque você está vivo, que você está vivo é motivo de agradecer, né? Porque se nós estamos vivos é porque o Senhor tem nos permitido, né? Derramando aí da sua misericórdia, nos dando novas chances a cada dia de sermos pessoas segundo o coração dele. Então vamos aí meditar na palavra, glória a Deus, libere uma palavra de bênção para quem está aí ao seu lado. Como diz o nosso pastor e a nossa pastora, dê um like aí no vídeo, né, para manutenção do canal. Envie para alguém que você conhece que está precisando de uma palavra, e vamos assim dar prosseguimento, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo teu Filho amado, Jesus. Obrigado pela esperança proposta. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Deus poderoso, muito obrigado por tudo, Pai. Oh, Deus, continua falando conosco, Senhor, como o Senhor já falou hoje através do louvor, Senhor. E o Senhor continua falando aqui, Pai. Muito obrigado, fica conosco em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra no Salmo 37, no versículo 5. No versículo 5, que diz assim a palavra: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Glória a Deus, essa palavra, né? Essa palavra tem falado ao meu coração nesses dias tão difíceis, né, irmãos?
onde muitas vezes nós, como seres humanos, utilizamos a questão do controle, né, de estar sempre atento a tudo, sempre assistindo televisão, estando atento a todas as notícias, monitorando tudo, fazendo de tudo, inclusive em época de pandemia também, né? Fazendo assim, querendo fazer em tudo a nossa parte, né? Isso com certeza, às vezes isso é bom, mas também, na maioria das vezes, pode ser muito ruim. Ruim no sentido de que tem coisa que a gente não vai dar conta, né? Sim, tem coisa que a gente não dá conta. E quando a gente chega num salmo como esse, um salmo de Davi, né? Davi foi um homem que, desde lá o dia da escolha, né, dele como rei, que ele foi ungido rei, que a gente acessa ali de imediato a vida de Davi. Imagine que quando Saul ele foi deposto, né, como rei, e Samuel estava ali chorando pela vida de Saul, Deus falou, né, não adianta chorar mais por causa de Saul. Levante-se, porque eu já provi para mim um rei. Então veja que Davi nem sabia, mas Deus já estava trabalhando em prol do propósito de Deus na vida de Davi aqui na terra. Interessante. Isso significa que tem a nossa parte, mas tem também a parte de Deus. E aí entra a questão do entregar. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas para mim é muito fácil ler aqui, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. Mas a grande questão é a prática desse versículo. Entregar. E às vezes nós até entregamos em oração, mas na ação, muitas vezes, nós não entregamos, né? Nós entregamos o problema e depois logo retornamos com o problema. De que maneira? Muitas vezes numa preocupação, muitas vezes querendo dar o nosso jeitinho, né? E aí temos aí Sara com Abraão, né? Quer dizer, ela ali, Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado, né, a Abraão, mas aí Sara logo deu um jeitinho de prover através de Agar, né? E aí sabemos do final da história o problemão que deu, né? E assim muitas vezes é a nossa vida, né? Então, muitas vezes hoje, nessa modernidade, nós queremos muito as coisas de maneira muito imediatas. Então, de fato, achamos que Deus demora. Isso às vezes a gente não fala, né? Porque a gente tem sempre que manter, às vezes a gente tem que ostentar a questão da espiritualidade, né? E a gente quer colocar, não, mas na prática, né? Lá com os nossos botões, o próprio Espírito Santo sonda e vê a inquietação do nosso coração, a agonia, né? O jeito de querer fazer do nosso jeito, querendo a resposta também do nosso jeito, porque muitas vezes vamos em oração, mas não para pedir a direção de Deus, não para querer como Deus quer, mas muitas vezes já com uma resposta pronta e na verdade não é um relacionamento com Deus, já é tipo, Deus, eu já estou trazendo e eu quero isso exatamente do jeito que eu estou pensando aqui. E ao observar, não é, irmãos, os dias de hoje, são tantas coisas que a gente ouve, são tantas notícias, são tantas situações difíceis, né? E nós vemos aí mesmo a nossa limitação, né? Interessante. Hoje de manhã eu vi um vídeo que meu marido mandou para mim e ele mandou um vídeo de um homem que falava assim do seu alto poder de competitividade, quanto ele era competitivo. Então, todos os desafios, né, na vida ele via como um obstáculo a ser, como é que eu poderia dizer, a ser conquistado. Mas ele disse, esse homem no vídeo, ele disse que Deus deu uma meta para ele, uma meta que ele não poderia bater. E, em consequência disso, né, foi muito frustrante. Seria um filho autista, onde ele nunca iria ouvir o filho já com 11 anos, e ele nunca ouviu o filho chamá-lo de pai, né? E
esse entregar o nosso caminho ao Senhor, eu acho que é um exercício diário, sabe, irmãos? De a cada dia nós entendermos quem somos nós e quem é Deus. Nós sabemos que esse mundo hoje, né, principalmente com essa questão da rede social, que é a ostentação da felicidade, tudo tem que estar bem. É assim, é um mundo de tudo vai bem. E quando você está mal, quando você está com alguma emoção diferente, como se está com um problema difícil, você até se compara, né, acha que o problema é só com você, porque eu... mas na verdade tudo isso faz parte da nossa humanidade. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos, né, que são muitos desafios, os dias são desafiadores, né, e graças a Deus, o Senhor sempre colocou para nós que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Por que que veio a graça? A graça é o favor imerecido, né? Olha o amor incondicional de Deus. Muitas vezes a gente quer ser tão perfeito, tão perfeccionista, e olha o que o Senhor fala: eu te amei primeiro. Se você quer ser tão bonzinho, fazer tudo tão perfeitinho, querendo alcançar o meu favor, eu quero te dizer que eu morri por sua causa quando você ainda era pecador. Então não é o fazer, seja. E eu creio que eu tenho meditado nessa questão da preocupação, né? Até eu, mas Luara, a gente conversado sobre isso. E eu creio que algo que entristece o coração de Deus é exatamente a preocupação. Eu vejo aqui com minha mãe, pela misericórdia aqui, absolutamente tudo que está ao meu alcance, no sentido de vamos fazer, eu me proponho a fazer, e lógico, dentro do que eu posso fazer, eu sempre faço. Mas eu vejo que ela sempre fica. Se eu digo, minha mãe, eu vou ir na sua casa te visitar, ela, você vem mesmo? Você vem? E a minha resposta é sempre, minha mãe, quando eu digo que eu vou, eu não vou, por que a senhora duvida do que eu falo? Mas isso, irmãos, é uma constante, é muito tempo assim. E eu vejo que ela fica nessa, será que vem mesmo? E na maioria, na sua grande maioria, né, há sim essa constância. E eu sempre pergunto, por que, minha mãe, que a senhora fica assim, nessa insegurança? E eu sei que essa insegurança diz respeito não a mim, mas ao contexto de vida dela. E aí, eu fico pensando com relação a Deus. Se nós formos olhar, meus irmãos, de lá de nossa existência, né, quando nós éramos ainda que estávamos informes no ventre da nossa mãe, diz a palavra que o Senhor já nos via, já nos contemplava, e ali Ele escreveu acerca de nós. Imagine quantas coisas estavam fora do nosso alcance, fora do poder de ação, né? Questão de aborto, né? Questão de hora do parto, né? Questão de tantas enfermidades, quantas coisas, né? Nós estávamos ali totalmente indefesos, dentro também das limitações dos nossos pais e do contexto, e aprove ao Senhor, que o Senhor fez a parte dele. Então eu pergunto para mim e pergunto para você, por que nós nos preocupamos tanto? Por que nós temos dificuldade de entregar? E se nós temos dificuldade de entregar uma casa para alguém que está ali cuidando, não, você já fica despreocupado. Se você tem dificuldade de entregar um filho, né, para alguém que trabalha com você, se você tem dificuldade de entregar as coisas que você considera valiosas para pessoas, com certeza é porque nós não confiamos nelas, né? Mas com relação ao Senhor, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu pergunto, é falta de fé? Né? Quando ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou coisa boa, deitar e dormir, ou coisa boa é sair. Lógico que tem a nossa parte, né? Mas tem a parte de Deus.
O Senhor, lá no Salmo 46, no verso 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, se aquiete. Se aquiete. E eu vejo que o próprio Davi, quantas vezes Davi trabalhou com a alma dele, dando ordem à alma dele. E é assim que nós precisamos fazer, né? E é interessante que essa seleção, né, entrega o seu caminho ao Senhor. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos fazer, inclusive lá no nosso TSD, né, quando nós falamos ali, o Senhor fala: entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o Pai que vem em secreto, né, ele vai ouvir a tua oração e vai te recompensar. Eu acho que essa entrega, né, em oração, o fato da gente já esvaziar o nosso coração, pegar esses fardos todos e lançar ao Senhor, sem reservas, né? Então a gente pode ostentar muita coisa para muita gente, mas diante de Deus não existe isso, né? Nós precisamos ser nós mesmos, tirar essas máscaras, né, sociais que a gente utiliza tanto para ficar bem, né, diante dos demais, né, e nos despir mesmo com filhos. E muitas vezes, quando nós nos despimos diante de Deus, o que Ele vê são filhos cheios de medo, cheios de temores, cheios de dúvidas, cheios de preocupações. E Deus sabe que na nossa humanidade, tudo isso permeia o nosso coração. Mas eu acho que a questão toda é o que nós fazemos com isso. O que nós fazemos com todo esse conteúdo que está nos machucando, que muitas vezes nos adoece, né? E eu acho que a fé passa pela entrega, no sentido de entregar mesmo o nosso coração e as nossas inquietações. Quando ele fala aquietai-vos, é exatamente o que ele quer dizer, né? Você está inquieto, você está inquieta com as notícias que você está vendo, inquieta com as situações e as circunstâncias. E graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que nós não somos super-homens nem super-mulheres. Deus sabe quando Davi, um rei, né, estrategista de guerra, um excelente combatente, né, ali, um homem que teve muitas vitórias, mas Davi, ele sabia a condição dele. Ele disse: tu sabes, Senhor, que minha estrutura é pó. E olha, queridos, é a verdade mesmo. Oh, como nós somos frágeis, como nós somos frágeis. Somos sim. E ninguém sabe o quanto é frágil até que venham os eventos na vida, os eventos difíceis. As convicções são ali abaladas. Muitas coisas que a gente tem como certo, a gente começa a duvidar. E glória a Deus, que Deus não se escandaliza com isso. Que bom. Que bom que nós temos um Pai que nos ama, que nos consola, que nos aceita como somos, né? Mas Ele diz entrega. Então eu acho que a gente precisa mesmo, né, entregar essa verdade que está no nosso íntimo, né, que é depositar os temores, as incertezas. Isso é confiar. Para quem é que a gente fala os mais profundos dilemas da nossa vida? É exatamente para amigos, e às vezes a gente faz isso até com amigos, no sentido de desabafar. Mas eu acho que nós precisamos mesmo entregar. Agora é interessante que esse salmo de Davi, ele fala: entregue o seu caminho ao Senhor, mas ele também vai falar algumas questões que não se trata apenas de entregar ao Senhor, tem também a nossa parte. E quando a gente vai meditar na palavra, ele vai começar exatamente dizendo: não se aborreça por causa dos maus. Ele não só está dizendo entregue o seu caminho, mas ele também está dizendo: pare de se aborrecer por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos. E ele explica por quê, né? Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E ele vai dizer: olha, confie no Senhor, mas também faça o bem.
Assim você vai habitar na terra e desfrutará a segurança. E ele diz, deleite-se no Senhor, tenha o seu deleite no Senhor. Às vezes a gente se deleita na família, se deleita no corpo de Cristo, se deleita nos louvores, nas palavras, nas mensagens, né, nos aprendizados, nas conquistas aqui na terra, nas amizades, na família, tanta coisa. Mas ele diz, deleite-se no Senhor. Deleite-se na presença de Deus. Isso envolve você e Deus. Você ali, não no momento de solidão, mas de solitude. Você saber que você pode passar tempo a sós com Deus. Né? E tem muita gente que tem dificuldade. O que eu vou fazer lá? Vou ficar fazendo o quê? Como passar tempo em oração? Vou falar o quê? Eu ficar lá fazendo o quê? Mas exatamente isso. Quando a gente pega mesmo assim, né? Entende o que é o quarto, o que é o secreto, quem está ali. Eu acho que tudo muda de figura e a gente se deleita e temos promessa para isso. Quando ele dizia, ele atenderá aos desejos do seu coração. Então entregue o seu caminho. Eu tenho sido convidada, irmãos, a entregar o meu caminho ao Senhor. Muitas vezes a gente vem de um contexto, né, onde a gente tem que correr bastante. Muitas vezes somos frutos de um contexto onde você tem que se virar, você tem que dar conta, e às vezes a gente entra chega no reino, o reino, o Espírito Santo vem, habita em nós, mas a gente também quer dar jeito em tudo, né? Quer ter o controle, quer ter o domínio da situação, até mesmo por uma questão de uma estratégia para ficar bem, né? Mas na verdade a gente sabe que até o nosso respirar, tudo, o dia de amanhã, na verdade nós não estamos no controle, não temos o controle de nada. Nossa ação mesmo é estar mesmo entregando absolutamente tudo diante do Senhor, as nossas decisões, né? Mas olha o que lá no Salmo 37 também diz, além de entregar, ele diz, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrites. Isso só leva ao mal, está no versículo 8 e o 9, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então são conselhos que o Senhor vai ali colocando para fazer a correção na percepção que a gente tem, para a gente de fato entregar tudo ao Senhor, mas na nossa entrega, do coração, das nossas atitudes, o Senhor também vem trabalhando, a nossa percepção que a gente tem da vida, do mundo, do todo, né? Quando ele fala, olha, no 10, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes, no 11, os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Ai, irmãos, a humildade é muito diferente, do orgulho. E às vezes, eu mesmo antigamente eu pensava que humildade tinha muito a ver com condição social. E nada disso. Tem muita gente, que não é humilde, mesmo não tendo nada fisicamente. Eu lembro de uma vez, eu estava em um país, num lugar nos Estados Unidos ali, e chegou uma mulher, a gente estava no restaurante, e eu estava ali com várias moedas, dólar, mas é porque a gente sabe, que o dólar é muito para nós, E aí, eu com essas moedas todas, essa mulher chegou pedindo e eu peguei as moedas que eu tinha e entreguei para ela. Eu também não sabia quanto que tinha ali, mas tudo que eu estava recebendo de moeda, com certeza tem validade, Porque lá eu recebia e quando eu encontrei, entreguei para ela, ela simplesmente pegou tudo e jogou no chão, Então, olha só, irmãos? Isso aí é uma atitude de orgulho. Ainda que ela achasse muito ruim o que ela estava recebendo, mas era a porção que ela estava recebendo ali naquele momento, E às vezes não é assim, Hoje mesmo, quantas coisas, a gente está vivendo e não era bem como nós gostaríamos de viver. Como nós, não gostaríamos de estar vivendo certas situações, passando por certas coisas. Mas e como nós reagimos a isso?
Pois é, e muitas vezes a gente se levanta em determinadas situações de maneira tão arrogante, com orgulho. Você acha que você está falando com quem? Quem é você, né? Eu mesmo, né? Deus trabalhou muito com orgulho no meu coração, um desejo de vingança, né? Uma raiva, um desejo de pagar mal por mal. Mas glória a Deus que existe o lugar da entrega, né? Um clamor mesmo, um quebrantamento para Deus mudar a natureza. E de vez em quando a Evinha, né, como diz meu tio, ainda quer levantar e tu pega a Eva, os Adão aí também de plantão, velho homem, né, que tem que submeter ali a carne e pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Né? O desejo é de fazer acontecer, mas eu quero que o Senhor tire isso de mim, Senhor. Que eu, acima de tudo, agrade ao Senhor, olhar com essa visão de misericórdia. Muitas vezes você não está no emprego que você gostaria, você não está recebendo o que você gostaria, não está vestindo as roupas que você gostaria, não tem a vida que você não tem. Mas enquanto a gente não tem gratidão pelo que a gente já tem e só olhar para o que falta, Deus não vai acrescentar. Né? Por isso que a soberba precede a ruína, ou é a ruína que precede a soberba, é algo assim, né? Então, soberbo, então ele está dizendo, olha, os humildes receberão a terra por herança. Né? Os humildes é que vai desfrutar de pleno bem-estar. Então, o Senhor, Ele vai sim, à medida que a gente vai entregando em oração, e esse diálogo com a palavra, Deus vai fazendo as correções, e o reino de Deus vai se expandindo mais dentro de nós, né? Porque essa entrega é entregar a bagagem que nós, né, temos das decepções, frustrações que nos ensinaram a viver do jeito que a gente vive hoje, e a gente entrega, mortifica a carne, e Deus vai tecendo um novo olhar sobre a vida, né, sobre tudo, né? E aí a gente vai aprendendo a descansar, né? Então, que o Senhor nos ajude a entregar o nosso caminho a Ele. Entregar as metas que nós não conseguimos bater. Entregar as limitações. Né? As limitações. Tem coisa que não adianta a gente levantar e correr atrás. Nós não receberemos dessa forma. Né? Muitas vezes o casamento não é só estar mudando de pessoa, né? Não é estar querendo reagir com a nossa natureza. Vai ter que ter entrega. E entregar coração, entregar ideias, entregar forma de conduzir as coisas, entregar atitudes, entregar decepções, entregar ódio, entregar ódio, entregar inveja, entregar, né? Entregue o seu caminho, entregar a nossa caminhada ao Senhor. Isso é forte, sabe, irmãos? Isso é forte. Que bom que existe o secreto, né? Que bom que existe o secreto. Que bom que existe um Pai no céu que nos vê além das nossas limitações. Que bom que Jesus, né? Que bom que Jesus nos amou primeiro, né, irmãos? Que bom, porque muitas vezes, se fosse desnudada, né, a nossa alma e a nossa história, com certeza, não daria uma moeda por nós, mas que bom. Então, que bom que Jesus trilhou o caminho por nós, e nós também temos que confiar a Jesus, a nossa história. Eu mesmo confesso, sabe, irmãos, em muitos momentos, assim, a fragilidade bate, não é? As incertezas. É muito difícil, né? Mas como é bom saber que existe esse lugar do milagre, né? Muitas vezes o que a gente vai entregar não é aprazível, né? Às vezes a gente quer entregar uma caminhada tão próspera, tão Tumblr, como diz Luiz, né? Tão cheia de ostentação para as pessoas. Mas como é bom saber que existe esse lugar, que nós podemos entregar o que é genuíno,
que de fato vivemos sem maquiagem, né? Entregar ao Senhor mesmo os nossos caminhos, a nossa caminhada. Muitas vezes tão manco, tão manca, né? Tão deformado, mas como é bom saber que existe um Pai no céu que nos vê. E há esperança, porque nós podemos entregar para Ele, porque Ele disse: aquiete. Se aquiete, porque eu sou Deus. Que bom que Ele pode dizer isso. Que bom quando Moisés, diante de tantas incertezas, Moisés era um homem que foi tão desconstruído ali naquele deserto, e que bom que ele foi desconstruído. Que bom que ele foi desconstruído, que bom que ele passou a desacreditar, ele teve o benefício da dúvida, que não era o ser erudito, não era o estar ali naqueles palácios, não era isso. Ele teve que passar pelo deserto e descobrir que a grandeza dele era o Deus grande que olhava por ele. E quando Moisés, ele depois daqueles 40 anos, já com aquela ideia, já um assassino mesmo, verdadeiro e descoberto, depois de 40 anos, como assim? Como é que eu vou voltar lá e vou falar alguma coisa? Eu digo que quem mandou? Oh, glória! E o Senhor disse: diga que foi o eu sou. Diga que foi o eu sou. O eu sou garante. Glória a Deus. Ele garante. Ele garante. Mesmo com todas as nossas incertezas, quando nós derramamos aos pés dele, ele garante. Que bom. Que Deus não precisa da nossa fé, irmãos. Porque quando a gente entrega as incertezas e as dúvidas aos pés dele, isso é fé. É saber que a gente está entregando para o nosso Pai, que nos conhece, e ele age em fé, por causa da nossa fé. Por isso que aquele homem pode dizer para Jesus: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Que nós, irmãos, viemos nos despir mesmo dessas capas, né? Essas capas que muitas vezes, até mesmo na igreja, as pessoas esperam tanto de nós, né? Não estou falando de mim, não estou falando disso, né? Estou falando hoje a fé, né? Como a gente vê muitas vezes uns pastores, né, que muitas vezes tiram até a própria vida. Imagine como foi duro viver os embates terríveis naquela solidão. Irmãos, que Deus a cada dia mesmo venha tirar isso de nós, né? Que Deus tenha misericórdia, Senhor, das famílias que passaram por isso. Mas eu digo como é difícil, né? Que só Deus sabe e viu. Mas o que eu digo é essa situação, né, de muitas vezes por causa de um papel, de uma situação, às vezes não se vê na condição de poder compartilhar as dores, né? Que a gente aprenda mesmo que o outro é humano, que nós fazemos parte mesmo do corpo de Cristo, mas não esquecer que Jesus disse que veio para os doentes, que Jesus veio mesmo, e nós fazemos parte, estamos no hospital, uns já de pé, outros ainda mancando um pouquinho, outros está sendo empurrados, outros ainda prostrados, mas o que importa é que no processo nós estamos indo. Então, glória a Deus, que nessa caminhada, né, quando nós vemos os sinais tão evidentes daquilo que o Senhor falou, sinais da palavra, né, se cumprindo mesmo, o amor de muitos esfriantes por causa do aumento da iniquidade, né, e o Espírito disse expressamente que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Irmãos, a palavra do Senhor está se cumprindo, mas que em nome de Jesus venhamos nos resguardar, né, no Senhor. Davi disse: no recôndito do teu tabernáculo tu me esconderás. O Senhor me esconderá no teu pavilhão, no teu pavilhão. Glória a Deus. E vai me colocar acima de uma rocha. Toda essa dinâmica, toda essa dimensão não cabe a nós, porque só a mão de Deus pode fazer.
mas o que cabe a nós é isso que nós precisamos fazer. E olha, irmãos, temos que orar mesmo pela nação, pelos outros, né? E atentar a nossa vida com Deus, né? São dias mesmo de oração, dia mesmo de buscar, né? Dia mesmo de estar atento mesmo, né? Eu tenho trabalhado muito comigo essa questão da distração, né? Ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E o Senhor é aquele que em todas as cartas, Jesus falou para João de maneira diversificada, mas duas questões. O Senhor falou para todas as igrejas. Ele enfatizou para que todos soubessem: eu conheço as tuas obras. Né? E nesses dias, ciente que Deus nos conhece, viemos entregar pecados. Eu mesmo estou aí, Jesus, é a campanha do arrependimento, entregar o caráter, entregar as questões obscuras que Deus vê, porque Ele nos conhece. A gente pode fugir de todo mundo, a gente pode tá bem na fita para todo mundo, mas Deus, Ele diz: eu conheço as tuas obras. E Ele também diz: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Por Deus nos conhecer, nós precisamos nos entregar e ouvir o que o Espírito diz a nós. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, assim como tem falado a minha. Em nome de Jesus, que o Senhor traga alegria, esperança, renovo, força. Meus irmãos, vamos orar mesmo pelos outros, para que o Senhor venha renovar o nosso ânimo, nos guardar embaixo da poderosa mão dEle. Amém? Eu amo vocês, meus irmãos. Louvo a Deus pelos meus pastores, pela minha igreja amada. E você que está aí também, sinta-se amado, Eu não sei onde você está, Eu não sei em que contexto, mas que o Senhor mesmo, que você venha se sentir abraçado por Ele, que o Senhor venha mesmo trazer refrigério à tua alma, em nome de Jesus. Então vamos orar, Fecha aí os teus olhos, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, poderoso de Jacó, minha mão no teu coração, fale a Ele. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Oh, Deus, nesse momento, Deus, onde há tanto gemido, Pai. Oh Deus, mas também tem muitos, Pai, que têm se levantado em oração. Muitos, meu Deus, que têm se regozijado com livramentos. Muitos, meu Deus, receberam segunda chance, receberam milagres, receberam ressurreição. E ressurreição, o Senhor tem me feito entender, Pai, que não é apenas, meu Deus, quem viu a morte e voltou, mas um coração que estava morto de amor, estava morto na ingratidão, morto na rebeldia, e o Senhor ressuscitou. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Senhor, nos ajude a cada dia e mesmo entregar e confiar, Senhor, a começar de mim, meu Pai. Eu te entrego, meu Deus, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso tocar. Oh, Senhor, eu coloco meus irmãos agora diante de Ti, os meus pastores, lares, ministérios, cada um deles de maneira toda especial. Coloco o presidente Bolsonaro, os ministros, os governadores, Rui Costa, o prefeito Augusto Castro, o secretário de saúde. Oh, Senhor, os profissionais de saúde, meu Deus, a tua igreja, Senhor, que é perseguida na terra. Oh, Jesus, em teu nome, Senhor, seca os órfãos, as viúvas, Senhor. Ouve o clamor, meu Deus, do teu povo, Senhor. 2 Crônicas 7,14, Pai, que meu povo chama pelo meu nome se humilhar. Meu Deus, todo orgulho, meu Deus, seja de qualquer ordem. Oh, Jesus, tem misericórdia, nos reveste com a tua humildade. Que venha mesmo nos converter de todo o coração e buscar a tua face. Para que o Senhor venha, meu Deus, mudar a nossa terra, sarar, Senhor, a terra principalmente a começar do nosso coração, da nossa mente. Jesus, obrigado, Pai.
partir de hoje, Deus, que venhamos mesmo nos render de fato, em todos os aspectos, sem reserva, para Ti. E que venhamos também fazer a nossa parte. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Amém. Irmãos, então, se você puder enviar essa palavra para alguém, os likes aí, cada manutenção do canal, em nome de Jesus. Diz que Deus nos abençoe e até a próxima. Que em nome de Jesus seja ali presencial e todos juntos. Amém? Um abraço. A paz.